Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso livro interdisciplinar, certo? Vocês vão abrir ele na página 8. Olha que pintura maravilhosa, né? Isso é uma gravura de 2014. Foi uma mulher que fez, ela chama Sônia Mena Barreto. Bonito, né? Olhando esta gravura aqui, olhando bem, ó. Vocês não vão fazer nada, gente, só vai prestar atenção, tá? Observe a pintura que está sobre a mesa no centro da obra de arte. Ela se parece com alguma outra imagem que você conhece? Qual? Quando eu olho para essa pintura, ela se parece com uma coisa que eu conheço? Eu acho que todo mundo vai concordar, né? Ela parece com a nossa bandeira do Brasil, né? E o que tem no centro dela, ó, ordem e progresso, já ajuda bastante. O que você observa nessa pintura? Descreva com vocês. O que vocês acham que essa pintura... O que vocês observam nessa pintura? Ela tá diferente da bandeira do Brasil, né? A bandeira do Brasil, ela não é ilustrada desse jeito. Mas no verde, o que vocês observam que tem? Olha que lindo. Árvores, florestas, cataratas, uma área rural. Aqui em cima, ó. Um campo de futebol. E com várias pessoas jogando, né? Muito bem feito. Na parte amarela da bandeira, olha aqui. O que vocês observam aqui? Uma praia, ó. Olha aqui. Aqui as ondas. Bacana, né? O que você vê na área que corresponde à parte azul? A água, né? Pode ser um lago, ou por estar cercada de areia, pode ser um mar. Tem as ondinhas aqui. Então, vocês, cada um tem a sua perspectiva do que pode ser essa pintura. Isso daqui, o que é? Essas bolinhas. Aqui. O que vocês acham que são? Confetes de carnaval, ó. O Brasil, ele é conhecido como o país do carnaval. Então, ela fez a nominação e colocou isso daqui. Por que vocês acham que aqui em cima do livro, do calendário, está abril de 1500? Alguém imagina? Quem respondeu que foi a época da chegada dos portugueses no Brasil está certíssimo. Muito bem. É isso aí. Tá? Isso aqui é só para vocês observarem bem. Próxima página. Página 10. Um encontro entre povos. Você já ouviu dizer que o povo brasileiro foi formado pela mistura de diferentes povos? Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? O brasileiro, ele é um povo único. Todos são loiros, todos são morenos, todos são índios. O que aconteceu aí? Sim ou não? Por que você acha isso? O povo brasileiro, ele tem uma mistura de raças, certo? Por isso que o Brasil também é conhecido como o país da diversidade. O território que hoje forma o Brasil nem sempre foi assim. Para entender como esse território começou a se formar, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de alguns povos que contribuíram para a construção desse espaço que hoje chamamos de Brasil. Então, olha, nessa unidade vocês vão estudar isso. A sociedade brasileira. Então, é muito importante que quando a prof vai fazer a leitura, vocês participem junto, tá?
Pega o livro de vocês e acompanha a leitura. Quando os colonizadores portugueses aqui chegaram em abril de 1500, diversos povos indígenas habitavam as terras que hoje chamamos de Brasil. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já tinham os índios aqui, certo? O primeiro grupo indígena a fazer contato com os navegantes portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral, foi o Tupi, que falava a língua tupi e vivia no litoral, onde hoje é o atual estado da Bahia, local em que os navegantes desembarcaram em 1500. Então, o primeiro lugar que os portugueses chegaram no Brasil foi na Bahia, certo? Junto com Pedro Álvares Cabral, veio um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha. Tudo que acontecia na viagem ele registrava. Tudo que acontecia. Então, ele fez a primeira carta relatando as impressões sobre o Brasil. Quem morava aqui, como que era, o que tinha. Foi muito importante, tá? Olha, esse é o desembarque do Cabral, ó. Em Porto Seguro. Essa tela foi de 1922. A gente realmente não sabe se aconteceu isso, tá? Deles chegarem, os índios estarem observando, ou os índios ficaram com medo porque era uma coisa nova. Foi uma pintura retratada, certo? De acordo com a imaginação de quem retratou. O encontro entre portugueses e indígenas que ocorreu em 1500. A gente não sabe como realmente aconteceu, né? Porque em 1500 é muito tempo, né? Agora vocês vão para a página 11. Se vocês não conseguirem acompanhar, gente, eu acho que consegue, é porque essa sombra está realmente me incomodando, mas não tem o que fazer, que a sombra é da luz. Mas a prova é bem devagarzinho para vocês conseguirem acompanhar a leitura, certo? Então, olha, havia inúmeras diferenças entre a cultura dos tupi e a dos portugueses. As vestimentas, a alimentação, a organização familiar, a maneira de se relacionar com a natureza, por exemplo, eram bastante distintas. Então, o que era diferente aqui? As roupas deles. Os indígenas, eles andavam quase nus, e os portugueses totalmente cobertos. Certo? A alimentação, os índios comiam mais coisas que eles plantavam, que eles caçavam, tá? Os portugueses já traziam o que eles podiam comer dentro do barco. A organização familiar, os portugueses casavam com uma pessoa só, os índios tinham várias famílias. A maneira de se relacionar com a natureza, os índios davam muito valor à natureza. Os portugueses não. Os portugueses, quando eles chegaram depois ao Brasil, eles quiseram explorar o pau-brasil, que era uma árvore muito rara aqui, né? Ela tem dentro do pau-brasil, a cor dela é vermelha. Então, eles não se importavam muito em não destruir a natureza, eles destruíam mesmo, tá? Além disso, aquilo que cada cultura considerava sagrado e o modo como se relacionava com esse tema também eram distintos. Os portugueses, em sua maioria católicos, acreditavam na existência de um só Deus. Já os indígenas acreditavam que plantas, animais e forças da natureza tinham vontade própria e podiam interferir na vida deles, além de crer em vários deuses. Então, os portugueses, eles tinham base como a religião católica, eles acreditavam num só Deus. Os índios não, eles acreditavam em vários deuses, então eles acreditavam no Deus da água, eles acreditavam no Deus do céu, eles acreditavam no Deus das plantas. Então, essa também era bem diferente. Atividade 1, vocês vão fazer isso no livro. Enquanto os colonizadores portugueses usavam roupas como calças, camisas e botas, os indígenas tupis andavam nus, eles andavam pelados. Alguns deles pintavam o corpo e usavam adereços. Adereços são enfeites de penas
Pensando no encontro desses dois povos, converse com os colegas sobre as seguintes questões. Então, vocês vão conversar com alguém da casa de vocês. Pensando nesse encontro do índio com o português, letra A. Como você imagina que os colonizadores reagiram ao ver os indígenas pela primeira vez? Quando eles chegaram no Brasil, os índios estavam todos nus. O que vocês acham que eles imaginaram? O que eles fizeram? Como eles reagiram? Eles falaram, nossa, que bacana que eles estão sem roupa. Nossa, como é diferente da gente. Que horror que tá isso. Então, vocês têm que imaginar e coloca. E os índios? Quando os índios viram aqueles portugueses cheios de roupa, cheios de botas, qual foi a reação dos índios? Então, vocês vão escrever aqui para pôr. Eu acho que os colonizadores portugueses acharam dos índios... Eu acho que os indígenas, quando viram os colonizadores portugueses, acharam que... Uma resposta bem bacana e criativa. Letra bonita. Letra B. Os indígenas e os portugueses não falaram a mesma língua. Eles não falavam, gente. Os indígenas falavam o tupi e os portugueses falavam a língua portuguesa. Como vocês acham que eles conseguiam se comunicar? Como que vocês acham que um falava com o outro? Usando bem a criatividade. Certo? 2. Observe a pintura da página ao lado e releia a legenda. Aqui, ó. Informa que o artista... E releia a legenda. Em seu entendimento, por que a legenda informa que o artista representou o encontro entre os indígenas e os portugueses de acordo com a sua imaginação? Lembra que a Pro comentou? Por que vocês acham que essa pintura aqui foi de acordo com a imaginação de quem pintou? Então, pessoal, agora nós vamos aprender Portugal antes do Brasil. Você já usou algum produto que não seja de origem brasileira? Qual? De onde ele veio? Você tem ideia de como ele chegou ao Brasil? Provavelmente vocês usaram várias coisas que não são do Brasil, né? Produtos chineses principalmente, a Pro também tem, produtos americanos, então existem várias coisas, tá? Atualmente, é comum as pessoas usarem produtos ou mercadorias de outras regiões do mundo, que são transportados em caminhões, navios ou aviões. Essa prática de consumir e comercializar produtos de outros lugares é antiga. Então, é muito antiga essa prática de várias coisas virem de outros países. Chama-se exportação, certo? Nos anos 1400, olha como é antigo, o Brasil, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500. Isso vem desde 1400. Europeus, entre eles portugueses e espanhóis. Quem são os europeus, gente? São as pessoas que moram na Europa. Percorriam grandes distâncias em busca de mercadorias valiosas, como ouro, prata, marfim e pedras preciosas. Eles não eram bobos, né, gente? Além de produtos como seda, porcelana e especiarias. As especiarias, o gengibre, a pimenta, o cravo e a canela, por exemplo, eram muito valorizadas na Europa. Elas tinham diversas finalidades. Podiam ser usadas como remédio, perfume, na conservação de alimentos, no tingimento de tecidos, no preparo de pratos, entre outras. Olha, especiarias, eu tenho certeza que vocês conhecem algumas aqui, ó. Isso é pimenta do reino em grãos. Ela tem a moída, é usada em salgados. A canela, ela é usada em doces, em chás. Noz moscada, tudo tempero, ó. Cravo e gengibre. Por que as especiarias eram caros? Porque naquela época não existia geladeira. A geladeira, ela só foi inventado no começo do século XX, então em 1900. Então, olha, de 1400 para 1900 são quase 500 anos, certo? Então, os alimentos como carne e peixe, o que eles mais consumiam, estragavam muito rápido.
Então, as especiarias, elas eram muito valorizadas porque elas ajudavam a conservar o alimento e a temperar. Mas por que os portugueses tinham que sair de lá de Portugal, os portugueses e espanhóis, e vir buscar especiarias em outro continente? Porque, gente, o solo da Europa era diferente do solo. O que eles plantavam, a terra que eles plantavam, era diferente dos países que eles iam buscar a especiaria. Então, não nasciam. E eles precisavam disso, tá? Então, A1. Observe as imagens acima. Qual dessas especiarias você conhece? Vocês devem conhecer algumas, né? Qual vocês conhecem? Não precisa escrever nada, tá? Próxima página, página 13. Olha aqui. Vamos ver para eu acertar aqui, ó. Certo? O que tá me incomodando é essa linha aqui, mas não se tem o que fazer, gente. É a sombra. Mas a Pro vai ler bem devagar, vocês acompanhem, tá? As mercadorias vinham sobretudo da Índia, e para consegui-las era preciso percorrer grandes distâncias por terra ou por mar. Os comerciantes vendiam esses produtos em feiras nas cidades europeias. Esse comércio era muito importante para as cidades, inclusive para a cidade de Lisboa, em Portugal. Então, olha. Isso daqui é uma gravura de 1952, os portugueses chegando no porto para vender, para trazer as mercadorias, certo? Então, olha, com base na gravura, responda as questões. O que a gravura retrata, descreva. Então, vocês vão colocar o que ela retrata, o que tem aqui. Pequenos botes, marinheiros remando, pessoas esperando no porto. Esse porto é de Lisboa, tá escrito aqui, ó, partindo de Lisboa. Certo? Homens conversam aqui embaixo, aqui em cima, aqui. Então, vocês vão escrever exatamente aqui o que vocês estão vendo aqui. Certo? Letra B. Observando a gravura, pode-se dizer que o local retratado pelo artista era importante para o comércio na cidade de Lisboa. Por quê? Olhando isso daqui, vocês acham que isso daqui era importante para Lisboa? Por quê? Porque chegavam o que aqui, gente? Que era super importante para eles. Chegavam nesse porto aqui. Por que esse comércio era importante? Então, uma resposta bem bacana. Certo? Agora, nós vamos para a página 14. As grandes navegações. Olha. As viagens marítimas realizadas pelos europeus no século XV ficaram conhecidas como grandes navegações e eram verdadeiras aventuras em direção ao desconhecido. Inicialmente, os portugueses navegaram próximos à costa da África, é costa onde tem a beira-mar, certo? Procurando contornar esse continente. Nessas viagens, acabaram se instalando em diversos pontos da costa da África para negociar com os povos africanos. Nesses locais, trocavam artigos europeus como tecido e vidro por produtos africanos, como marfim, ouro e pimenta. Então, os portugueses chegavam na costa da África, eles levavam tecido e vidro, que lá eles não tinham, e trocavam por marfim, ouro e pimenta. Quem vocês acham que você vai ganhando nessa troca, gente? Olha só, você vai trocar ouro por tecido, né? Em 1497, o navegador português Vasco da Gama partiu de Lisboa e há quase 2 anos depois chegou a Calicut, na Índia. Calicut é uma cidade da Índia, lugar onde a maior parte das especiarias era encontrada. Em 1499, ele voltou a Portugal com os navios cheios dessa mercadoria. Então, ele saiu de Lisboa, depois de 2 anos ele chegou na Índia,
e voltou para Portugal depois de 2 anos também, ó, cheios de mercadorias. Alguns anos antes, em 1492, o italiano Cristóvão Colombo, a serviço dos reis da Espanha, navegou pelo Oceano Atlântico e chegou à América Central. Além do perigo das tempestades, os navegantes daquela época, por conhecerem poucos animais dos oceanos, temiam encontrar monstros gigantescos que poderiam engolir as embarcações. Então eles tinham muito medo do desconhecido. Eles não conheciam os bichos que tinham no mar, então eles achavam que do mar iriam sair monstros e engolir o navio deles. A maior preocupação deles era isso, eles tinham muito medo do desconhecido, certo? Então, olha, essa é uma ilustração, ó. Ilustração destacando monstros marinhos na obra Cosmografia, publicada pelo alemão Sebastian Münster em 1544. O livro traz uma descrição do mundo com mapas e representações de lugares conhecidos e desconhecidos pelos europeus na época, além de ilustrações de diversos povos, animais selvagens e seres fantásticos. Olha aqui, gente. Olha aqui. Nem sei o que é isso, tem 2 caudas, ó. Aqui. Então tem várias coisas legais. Como vocês estão com o livro de vocês dão uma olhada mais detalhadamente. O Oceano Atlântico na época era conhecido como um mar tenebroso. O que vocês acham que quer dizer tenebroso? É uma coisa que dá medo, uma coisa assustadora. Eles tinham muito medo do mar. Então aqui não precisam responder, certo? Agora nós vamos para a página 15. O Brasil antes de Portugal. De acordo com vários estudos, a ocupação do território que hoje forma o Brasil começou há mais de 10 mil anos. Isso significa que quando os colonizadores portugueses chegaram a estas terras em 1500, elas já eram habitadas por diversos povos indígenas. Então aquela história que Portugal descobriu o Brasil, não descobriu, o Brasil já estava aqui. Eles chegaram ao Brasil. Olha quando eles chegaram aqui, ó, o tanto de indígenas que tinha aqui, ó. O Brasil era tomado por índios. Cada um desses povos, que são os índios, olha, cada cor representa uma tribo indígena. Vivia de acordo com uma cultura distinta dos demais. Então, um era diferente do outro, eles não viviam iguais. Eles tinham línguas diferentes, crenças, eles acreditavam em outros deuses, regras e costumes variados. Apesar das diferenças, havia características comuns entre os povos. Entre esses povos, eles plantavam, caçavam, pescavam e coletavam o que era necessário para a sua sobrevivência. Então, o que eles tinham de comum? Eles tinham várias coisas diferentes, mas o que eles tinham de comum é que eles caçavam, plantavam e pescavam. Tudo para sobrevivência. Por vezes também entravam em conflito uns com os outros, havia briga entre eles, certo? Vários estudos estimam que na época da chegada de Cabral havia nessas terras mais de 1000 povos e entre 2 milhões e 5 milhões de índios. Quando Cabral chegou, tinha tudo isso de índio. Hoje temos pouquíssimos no Brasil, certo? Vamos virar página 16. Olha, ó, vocês veem que sempre aparece o livro de matemática, né? Ele tá ajudando o livro interdisciplinar a ficar focado aqui, gente. Porque aqui a gente faz como a gente pode. Como você já leu, os Tupi foram o primeiro povo que os europeus encontravam... Vou ter que virar. Que os europeus encontraram ao chegar ao litoral das terras que viriam a constituir o Brasil. Eles eram mais numerosos, mas ao longo do litoral e mais para o interior viviam outros povos, como os G, os Tucano e os Aruac.
Vários cientistas que estudam vestígios de períodos remotos das culturas humanas acreditam que os povos falanges da língua tupi que habitavam o litoral teriam vindo da região amazônica. Nessa migração, eles teriam se dividido em dois grandes grupos, os tupi e os guarani. Os primeiros ocuparam o litoral mais ao norte, os segundos o litoral mais ao sul. Observe a fotografia abaixo e leia a legenda. Então, olha. Isso daqui é um desenho de formas variadas feito no solo. Eles têm 4 metros de profundidade. Imagine o quanto que ele é profundo. Acredita-se que esses desenhos foram feitos por indígenas que viveram há milhares de anos aqui. Então, olha, esse desenho aqui, ó. Na opinião de vocês vão ler direitinho isso daqui, responder para a Pro. Qual é a importância de descobertas como essa? Por que vocês acham importante? Então, vocês vão ler a legenda e vão escrever aqui para a Pro. Ah, eu acho importante porque fala sobre os povos. Vocês escrevem. Ah, eu não acho nada interessante porque então é a opinião de vocês. Por isso que está escrito, ó. Qual sua opinião? Independente da sua opinião, não tem problema nenhum. Cada um pensa de um jeito, certo? A gente vai pular da página 17 para a página 18, certo? Então, olha. Voltamos nas viagens em alto mar. Como você imagina o que eram as viagens nos navios na época da chegada dos colonizadores portugueses a essas terras em 1500? Vocês achavam que era fácil viajar no navio, que era difícil? É bem bacana esse texto, ó. Os portugueses e os espanhóis se destacaram nas navegações, pois conseguiram desenvolver embarcações resistentes, que permitiam a eles navegar tanto próximo à costa como em alto mar. No entanto, as viagens eram extremamente difíceis e perigosas. Muitos barcos afundavam durante as tempestades antes de chegar ao seu destino. Como as viagens podiam durar meses, era preciso levar muita comida, gente, ó, levar uma grande quantidade de comida. O que acontecia com esse monte de comida que eles levavam? Eles atraíam animais como ratos e baratas, então o navio era cheio de ratos e baratas. Além disso, a água para o consumo humano não era suficientemente limpa. Por isso, eram comum as pessoas ficarem doentes e até morrerem durante as viagens. A água não era limpa, a comida estragava, tinha rato, tinha barata, então não era fácil essas viagens, tá? Havia ainda mais uma dificuldade. Olha, apesar de tudo isso, tinha mais dificuldade ainda. Os navegantes não tinham equipamentos capazes de indicar com precisão o local onde eles estavam. Então, eles estavam a mar aberto, eles não sabiam onde eles estavam. Eles não tinham equipamentos assim. Para se orientar durante as viagens, usavam instrumentos como o astrolábio. Olha que nome feio, né, gente? Que os ajudavam a se localizar com base na posição dos astros do céu e a bússola. Olha aqui a ilustração de um astrolábio. Olha, as setas aqui, ó. Ele já era usado pelos antigos egípcios. E a bússola? A bússola tem norte, sul, leste e oeste, ó. Então, eles se baseavam nisso. Certo? Última parte do livro, ó. Orientações pela posição aparente do Sol. Antes da invenção de alguns instrumentos, os seres humanos usavam pontos de referência para se orientar como uma montanha, uma ponte, um rio, entre outros. Então, era assim, olha, você vai navegando, quando você chegar numa montanha que é cheio de árvore com flores amarelas, você vira aquela montanha. Então, eles se orientavam por aquilo. Quando você chegar num rio que é caudaloso, cheio de pedras, você já está no seu lugar. Então, era isso que eles se orientavam. No entanto, observando o céu durante o dia, foi possível perceber que o Sol fazia praticamente a mesma trajetória sempre. A partir dessa trajetória aparente do Sol, foram definidos os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste.
Para identificar os pontos cardeais sem a ajuda de nenhum instrumento, basta abrir o braço direito e posicioná-lo na direção onde vemos o nascer do sol, leste. O braço esquerdo indicará a posição em que vemos o sol desaparecer no horizonte, no final da tarde, que é o oeste. À nossa frente estará a direção norte e atrás a direção sul. Então, ó, a gente posiciona o braço onde o sol nasce. Aonde o sol nasce é sempre leste. Sempre. Posicionando o braço esquerdo aberto em direção ao ponto onde vemos o sol desaparecer, umas 6 horas da tarde, 7 horas, achamos a região oeste. À frente da nossa cabeça é a região norte. Atrás da gente é a região sul. Então, quando vocês veem previsão do tempo, a pessoa fala, olha, hoje na região leste choverá muito. Então, a gente, observando o mapa, é para cá. Ah, hoje na região sul irá nevar. Então, é para trás. Hoje na região norte fez muito calor. Para cima. Então, vocês olhando o mapa do Brasil. Certo? Isso daqui é atividades, não precisa fazer. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula hoje. Não sei se foi muito rápida. Qualquer dúvida, procura a Pro.